Então, só para a gente continuar, né, da parte que a gente parou enquanto o nosso palestrante entra, se a conexão cair, a gente reconecta, tá bom? Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É uma metáfora que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se existe a modéstia real, há também a falsa modéstia, a simulação da modéstia. Há pessoas que escondem a mão, tendo o cuidado de deixar perceber o que fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, muito mais o serão em relação a Deus. Esses receberam sua recompensa na terra. Foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos, e é tudo que terão. Qual será então a recompensa daquele que cobra do beneficiado os benefícios que ele prestou? Que lhe impõe testemunhos. Lhe impõe testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios que suportou por ele. Para esse não há nem mesmo as recompensas terrenas, pois não tem a grata satisfação de ouvir bendizerem o seu nome. Um primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que sequem em benefício de sua vaidade, em vez de subirem aos céus, recaem sobre o coração do aflito para feri-lo. O bem que faz não lhe traz proveito algum, já que a censura, pois toda boa ação reprovada é uma moeda alterada e sem valor. Boa noite a todos, boa noite ao nosso palestrante que chegou por aqui. Boa noite. Pessoal, só para avisar, nós estamos tendo queda na internet, então se cair aí, houver alguma queda, nós voltamos, tá bom? Agradecemos desde já a presença de todos. E nesse instante convidamos a todos para serenar os seus corações, para elevar os pensamentos ao alto, para que nós façamos a nossa prece inicial. Pai de amor e infinita bondade, neste instante, lhe rogamos um amparo espiritual para a nossa atividade da noite, que todos que estão conosco possam receber os seus fluidos, possam receber os seus ensinamentos, que nesta noite possamos não só ouvir o que tens a nos dizer, mas que possamos colocar em prática em nosso dia a dia os teus ensinamentos e as tuas palavras. Pai, certo de tua presença, iniciamos mais uma atividade na noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Diego, tá com você a palavra. Boa noite, gente. Peço desculpa o meu breve atraso aí. Hoje foi um dia um pouco atípico para mim na questão do movimento, mas vai dar certo. Hoje, como a Amanda havia me pedido, né, para falar na data de hoje, eu decidi pegar um tema que eu já havia, né, de alguma forma trabalhado ou de alguma maneira tivesse discutido ou tivesse elaborado algum material. Eu sei que agora, né, por conta do Setembro Amarelo, a gente está aí, né, em vias de grandes discussões sobre, principalmente, as campanhas de prevenções ao suicídio, né, e essa onda de solicitação de empatia das pessoas, o que eu acho, assim, de uma forma bem didática, eu acho muito bacana, apesar de a gente precisar de um cuidado que seja mais efetivo e talvez permanente, né? Ele não seja uma coisa tão efêmera e tão pontual como né? Que a gente acaba discutindo essas relações apenas em setembro. Talvez a gente pensar nisso como algo cotidiano, né? Como os costumes cotidianos. E, de alguma forma, eu vou tentar aqui falar um pouco sobre o espiritismo, né? Como nós podemos evitar determinadas situações. E eu acho que não só isso, mas também, de alguma maneira, né, buscar
algum caminho para a felicidade. Claro que, gente, aqui não existe receita de bolo nessas palestras. Eu adoraria chegar aqui para vocês e falar assim, olha, para você não ter um pensamento autodestrutivo, o caminho é esse. Mas, infelizmente, esse tipo de coisa realmente ela não existe. E nós estamos aí, né, nessa jornada, todos nós, de alguma forma, mais ou menos, né, alguns mais. No meu caso, por exemplo, que estou muito precisando de encontrar aí uma forma de vencer, né? E outros, às vezes, né, menos. É exatamente esse o grande problema. Normalmente nós gostamos de enxergar no outro uma capacidade maior de não sofrer e de não ter comportamentos que podem ser considerados destrutivos, e essas pessoas a gente fala que elas são de alguma forma mais evoluídas, no entanto, não é bem assim que funciona, infelizmente. E entender, às vezes, né, que a jornada de cada um é a jornada de cada um. E o que muitas vezes, nem sempre tudo que brilha é ouro, né? Esse tema, né, de comportamentos destrutivos, isso é apesar de ser uma discussão, digamos assim, nova, essas palavras, né, como nós temos hoje, né, as, algumas terminologias da área da psicologia, da psiquiatria, elas são mais tratadas atualmente, né? As síndromes, as crises de ansiedade, os problemas psicossomáticos, né? As grandes patologias, né? A depressão, de alguma forma, né? Os comportamentos que eles acabam culminando, né? Em atitudes suicidas, né? E aqui a gente não vai incluir somente, né? As tentativas, né? Mas aquelas atitudes que a gente sabe que de alguma forma elas podem minar a saúde da pessoa. Né? Eu não sou um psicólogo, eu não sou um psicoterapeuta, eu não sou um médico, então eu não me atrevo a entrar em certas áreas e falar com propriedade, eu me atenho à minha área e a como nós, das ciências sociais, enxergamos o caminho da humanidade até esses comportamentos. E uma grande análise que eu faço do problema atual está presente numa reportagem da BBC que eu vi atualmente. Eu estava pegando o nome do médico que fala aqui. A BBC britânica, né, Brasil, ela entrevistou um médico, né, Gabor Maté. É um médico canadense e ele trata, né, de problemas psiquiátricos, distúrbios psiquiátricos, e em especial ele estava falando sobre os vícios. A questão dos vícios, né? E por que que a gente alia essa ideia de comportamento vicioso a comportamento destrutivo e a comportamentos que podem gerar, né, num futuro próximo, a interrupção da vida, a perca da condição de vida, da saúde, né? Os grandes problemas que nós enfrentamos aqui na contemporaneidade, né? Segundo ele, grande parte dos nossos vícios tem origem em traumas, ainda na infância. E a gente, enquanto seres que vão envelhecendo, nós vamos alimentando esses traumas de formas das mais diversas, só que o grande problema é que a gente não cuida dos vícios. Para ele, o que a gente faz é apenas buscar saídas pontuais para problemas pontuais, resolver questões pontuais, mas a raiz do problema a gente de fato não conversa sobre ela. E eu acho que essa raiz talvez seja o ponto mais interessante e onde nós podemos usar as noções espíritas, espirituais, para de alguma maneira tentar chegar numa resposta, claro, né? Se a gente for buscar o Divaldo, principalmente Vida, Desafios e Soluções, ele fala muito sobre o ser, né, que ele cresce na ilusão, que é o espírito que está em processo de amadurecimento, e ele traz desde a infância todos esses processos, que ele não é um ser que surge do nada. Ele já tem uma carga energética. E ele traz isso para essa vida, e aqui a partir da infância, então, a gente começa também a dilapidar, né, a descobrir potencialidades e a descobrir também defeitos. O que é interessante que, segundo a própria opinião que eu vi desse médico, é o que acontece com os seres humanos. A gente cresce
criando traumas onde já existem problemas, ou um ser espiritual que muitas vezes já possui alguns traumas, alguns problemas, e isso vai se arrastando, vai se levando para a vida adulta. Isso vai chegar num ponto que vai virar um vício, de alguma forma. Isso não é uma noção nova, não é uma coisa que surgiu ontem, essa é uma noção razoavelmente antiga sobre a humanidade, de que nossos vícios são origens de comportamentos excessivos e têm origens, é claro, né, em momentos extremamente traumáticos. Está na opinião desse médico e está também, né, embasado no Kardec, no Livro dos Espíritos. Né? O Livro dos Espíritos nos coloca que os vícios são basicamente as dificuldades do ser humano, né, em abdicar dos excessos e em transformar comportamentos bons em ações despretensiosas. É onde que isso quer chegar. Muitas vezes, eu acho que eu não tenho vícios, até eu me deparar com o problema. Eu acredito que o alcoolismo é um problema que não me tange, enquanto eu nunca bebi o álcool, enquanto eu nunca o consumi. E eu ainda, às vezes, eu faço pior. Eu pego o irmão que tem um problema vicioso, um alcoolismo, ou a drogadição, ou qualquer que seja o problema, e eu aponto o dedo para fazer o julgamento. Mesmo sem eu saber a parte de mim que também possui, vamos dizer assim, um déficit no campo dos vícios. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro grande ponto, né, em que o Espiritismo conversa muito com as áreas médicas, né, que é de onde vem o comportamento vicioso, que nós podemos atrelar, né, aos anos iniciais do ser humano, às nossas necessidades, aos nossos traumas, e como crentes dessa vida, vamos dizer assim, passada, coisas que nós trazemos. E a dificuldade que o nosso mundo material nos impõe de encontrar uma saída. Então, aqui nós chegamos no primeiro ponto a se levantar sobre o que é um vício. Claro, se a gente for procurar dentro, né, da psicologia, nós vamos encontrar vários experimentos. Pavlov, que é um psicólogo, né, ele é da geração dos behavioristas, né, a galera dos comportamentais, acreditava que era possível até disciplinar o ser humano. Partindo para a década de 70, a gente vai ter outros experimentos, né, que vão tratar vícios como uma pessoa que não consegue encontrar uma saída para determinadas situações. Então o vício ele meio que surge como uma válvula de escape. É uma solução paliativa. Onde todas as opiniões vão se encontrar é o indivíduo. A forma como o indivíduo se comporta e a forma como o indivíduo se relaciona com o meio em que ele está. O ambiente em que ele se encontra. E aí a gente vai chegar na primeira noção que talvez seja mais importante entre o cristianismo e o comportamento humano. O amor próprio. Ou o excesso dele, ou a falta dele. Tanto um como o outro são problemáticos. O excesso porque o amor próprio, ele muitas vezes ele acaba não sendo amor, ele acaba sendo egoísmo. E dentro do próprio Livro dos Espíritos, nesse mesmo capítulo que vai tratar dos vícios, que é da vida espírita, o egoísmo surge logo após, né, ele tratar tanto dos vícios como das paixões, ele vai tratar do egoísmo. E logo depois o Kardec vai tratar do caracteres do homem de bem e também do conhece-te a ti mesmo. Todas essas doutrinas, todos esses ensinamentos, eles vão culminar para um mesmo denominador comum. O homem em como ele se vê. E o que é uma atitude autodestrutiva a partir do momento em que eu estou inserido enquanto indivíduo dentro de uma sociedade, dentro de um grupo, dentro de um contexto, e o que meus comportamentos
fazem com relação a essa sociedade. Pois bem, como que o homem se vê hoje? A gente pode voltar na Grécia e ter uma pequena noção. A maioria aqui já deve conhecer uma palavrinha que é muito utilizada e que fala muito sobre como o ser humano se vê, como o ser humano se enxerga. E como muitas vezes ele tem uma dificuldade muito grande em enxergar os próprios vícios, os próprios problemas, e ele confunde isso com amor próprio, e se torna egoísmo. É uma palavrinha que ela inclusive ela é pejorativa, eu acredito que ela seja pejorativa porque o sentido original não é utilizado. E o sentido original, na verdade, remete a uma psicopatologia, né, que é narcisismo. Narciso, né? Quando a pessoa está sendo muito egoísta, muitas vezes algumas pessoas têm a mania de chegar e falar: você está sendo muito narcisista. Alguém já deve ter ouvido falar isso. Por que a gente fala narcisismo? Narciso, ele era filho de Deus água, né? Deus da água com Deus dos mares, perdão, e das fontes de água, com uma ninfa. E por isso ele era extremamente belo, extremamente bonito. O que fez ele ser extremamente arrogante também. Então o que ele tinha de beleza, ele tinha de arrogância. Prepotência, ele era um líder, ele era um soldado. Então todas as mulheres e homens, inclusive, se apaixonavam por ele. Vamos lembrar que na Grécia essa noção de relacionamento homem-mulher, homem-homem, ela é um pouco diferente do que a gente visualiza hoje. Ela antecede a moral cristã, que é heteronormativa. Então, os homens se apaixonavam por ele, as mulheres se apaixonavam por ele também. E ele praticamente não se apaixonava por ninguém. Disse que por uma maldição de uma ninfa que se apaixonou por ele e não foi correspondida, ele foi amaldiçoado e não poderia se apaixonar por ninguém. Esse ponto é muito importante. Ele não desenvolve empatia, ele não desenvolve relações com absolutamente ninguém. E a partir dessa maldição, aquilo que era arrogância começa a ficar ainda pior. A partir do momento que ele começa a não conseguir mais suportar ninguém. Ou seja, ele acha que ele não precisa de absolutamente ninguém. Só que tinha uma história, uma partezinha pequena da história do Narciso, que ele seria eternamente feliz, sendo que se ele nunca se visse, porque ele era tão bonito que ele não poderia se ver. Uma deusa ninfa decidiu amaldiçoar ele pelo que ele estava fazendo as pessoas se apaixonarem e não corresponder. Pegou um rio próximo e fez esse rio ficar extremamente limpo e cristalino. O que aconteceu? Narciso decidiu ir lá e se lavar nesse rio. Quando ele viu a própria imagem, ele se apaixonou pela própria imagem. A história diverge. Há versões que falam que ele se afogou, há versões que ele fala que ele padeceu lá, que ele envelheceu e morreu lá, sempre vendo a mesma imagem. Tudo porque ele realmente se apaixonou pela própria imagem que ele criou dele mesmo. Esse é exatamente o nosso grande problema. Toda vez que nós vamos falar de superar um problema, nós fazemos um grande tapa-buraco e mantemos o nosso egoísmo. Eu preciso ser uma pessoa menos arrogante. Chego no emprego, a primeira coisa que eu faço é querer mandar no meu subordinado e, de alguma forma, brigar com ele, implicar com ele, mostrar minha superioridade. Eu quero ser uma pessoa, sei lá, um exemplo muito bobo e muito comum. Eu quero perder peso. Ótimo. Preciso me alimentar melhor, preciso praticar atividades físicas. Mas eu postergo isso, eu não faço. Então, como que eu vou conseguir um resultado novo se o que eu preciso fazer eu simplesmente não faço? E eu sou apaixonado pela minha própria imagem. Não, eu quero melhorar sendo assim do jeito que eu sou. Eu não quero mudar, eu sou um narciso. Em casos mais graves, né, a pessoa era tão apaixonada por ela mesma que ela começa a achar que ela realmente não precisa de absolutamente nada dos outros.
E nós, segundo o Espiritismo, estamos aqui porque precisamos aprender alguma coisa em sociedade, precisamos evoluir em sociedade. Mas a gente tem uma grande diferença em enxergar o outro. Essa dificuldade de enxergar o lado do outro, enxergar apenas o meu lado, acaba me levando a um comportamento destrutivo. Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ama ao próximo como a ti mesmo. E como é que Cristo fala essa lição? Ele usa duas lições diferentes, dedicadas aos fariseus. Uma, os fariseus questionam para ele qual é o mandamento maior: amar a Deus acima de todas as coisas, e o outro, e o próximo como a ti mesmo. Esses são os dois mandamentos que Cristo. E a outra lição que ele dá é, os fariseus tentando provocar Cristo, né, questionam a ele com relação ao valor da moeda. E é quando Cristo fala para ele: quem está desenhado nessa moeda? César. Então dá a César o que é de César. Dá ao mundo o que é do mundo. Dá a você o que é seu. E ama o próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar, se aceitar e aceitar a condição do próximo. O grande problema desses comportamentos destrutivos são: eu não consigo enxergar o próximo porque eu não consigo sequer enxergar a mim mesmo. E eu permaneço fazendo comportamentos esperando, como o Kardec coloca no Livro dos Espíritos, que de alguma forma minhas boas ações comprem um lugar no paraíso. Ele fala isso, né? No tópico de vícios ele fala assim: que dizer das pessoas que fazem o bem esperando que de alguma forma, quando padecerem, sejam reconhecidas no alto? Hipócritas! Porque o bem, o amor, ele é desinteressado, ele é uma conduta, ele é uma prática diária. O grande problema é, eu enxergo a felicidade como um bem material. Por mais que eu enxergue a felicidade uma coisa não material, mas eu ainda trato isso como materialidade. Por exemplo, eu vou ser uma pessoa melhor quando eu for mais calmo. E como que eu vou ser mais calmo? Eu vou comprar um carro mais confortável, vou comprar uma casa melhor, uma casa na praia, vou fazer aquela viagem para Dubai, vou viajar, vou... Você está percebendo o quanto de coisas materiais você está colocando entre você e a sua felicidade? E muitas vezes isso não acontece. Esse processo ele não acontece. E aí como Kardec vai colocar no Livro dos Espíritos, nessa de eu pensar que a minha felicidade ela pode ter apenas uma forma de acontecer, ela não é assim. Você nunca vai estar em condições ideais. Uma porque você não está aqui para isso. De uma certa forma, a sociedade não vai permitir isso também. E outra que você vai estar sempre insatisfeito. Porque assim que você conseguir aquele bem, logo você para e pensa assim: mas não era assim que eu imaginava. E logo eu estou querendo outra coisa. E estou colocando outro ponto. E qual vai ser meu comportamento? O vicioso. Porque eu não consigo sair desse ciclo nunca. Eu não tenho um amor a mim mesmo, porque eu não me conheço. Evangelho, Livro dos Espíritos e Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Eu não me conheço. Eu não sei o que realmente me deixa feliz, eu não sei como suprir minhas próprias necessidades e, de alguma certa forma, compreender meu papel dentro da sociedade. E, por consequência, o ama ao próximo como a ti mesmo deixa de existir. Então a gente chega numa época dessa, de Setembro Amarelo, que a gente precisa ficar relembrando as pessoas de que elas precisam cuidar delas mesmas e cuidar do próximo. Seja de uma forma cristã, seja de uma forma terapêutica, seja de uma forma social, de qualquer forma, você precisa ficar rememorando as pessoas de que elas são humanas, de que elas têm falhas, de que elas têm defeitos, que elas estão procurando a felicidade de alguma forma. E que esse caminho ele é diferente para cada um. Não existe um caminho igual. O único objetivo realmente é como Cristo coloca: chegar a Deus. Amar a Deus como todas as coisas. Mas lá na frente ele vai falar outra coisa: vós sois deuses, podeis fazer essas coisas e muito mais. O problema é que a gente se limita a um campo material e acredita que de fato a felicidade é a vida do outro. Hoje é a vida do Instagram, é a vida, sei lá, da perfeição que existe nos programas de TV, das séries, do mundo virtual, daquelas pessoas que têm
imagens e corpos e posses maravilhosas e que muitas vezes nem vivem aquilo. Gente, quantos e quantos casos a gente tem hoje de pessoas que são suicidas em potencial vivendo em condições que são o sonho de muita gente. Mas é o sonho de outra pessoa, não é o seu. Então, o grande caminho, eu acho que para vencer os comportamentos autodestrutivos é, antes de mais nada, conhece-te a ti mesmo. Tenha a capacidade de se descobrir, mas se descobrir em essência. E evitar o vazio existencial da matéria, que é o que desde muito tempo provoca as ausências no homem. Desde muito tempo o ser humano ele procura vícios. Século XIX, por conta de imposições europeias, era o ópio. Século XX passa a ser os cigarros, o álcool. Século XXI, as redes sociais, o costume, o excesso de vilipendiar a vida do outro. Mas e agora? E a partir de agora? Tivemos um processo de pandemia em que a gente viu como nossa vida, o que eu faço, impacta na vida do próximo. E agora? E a partir de agora? Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou além? E eu não sei, eu já estourei meu tempo, Amanda? Não, faltam 10 minutinhos. Ah, tá. E aonde a gente chega no caminho para encontrar a felicidade? O que seria ser feliz? O que significa ser feliz? O ser que ele é autorrealizado, a autorrealização, como o Divaldo vai colocar no Vida, Desafios e Soluções? Ou também, de uma forma bem simples, no próprio experimento que foi feito na década de 70, eu estou tentando lembrar, de cabeça eu não vou lembrar o nome do professor que o conduziu. Alguns já devem ter visto falar desse experimento aí nas redes sociais. Sempre algum palestrante gosta de usar, alguém que estuda gosta de citar ele, que eles pegaram vários ratos e colocaram em vários ambientes, em caixas separadas, né, para testar a questão dos vícios, né. Se eu não estou enganado, eles misturaram água com cocaína, que é uma substância, né, um princípio ativo ali que ele é extremamente viciante. Uma das caixas, eles colocaram uma caixa fechada e um ratinho ali, e água de cocaína. No outro, eles fizeram uma caixa no ambiente enorme, gigante, com verde, com um monte de vegetação, com roda, com um monte de atividades ali que os ratos poderiam passar horas ali, né? O que é interessante é que, inicialmente, todos os ratos eles foram induzidos a tomar a água com cocaína. Todos. Os da caixa pequena e os da caixa grande. O que estava na caixa pequena, se eu não me engano, acho que de 10 em 10 minutos ele procurava a água com cocaína de novo. O da caixa grande, não. Ele tomou, e ele só tomou novamente quando ele foi induzido a isso. Porque ele encontrou algo para ele fazer. Então, se você se encontra numa situação que você não consegue sair, você sente que você não consegue realmente sair dela, o caminho muitas vezes é você sair do que você está fazendo. Sair desse caminho. Não largar tudo também e sair, né? Às vezes a gente fala assim, parece, nossa, larga tudo, né? E tem gente que tem essa interpretação às vezes, né? Uma coisa meio franciscana, né? Quando a gente lê lá a vida do Francisco de Assis, né? O Giovanni de Bernatone, a história do italiano, né? Que virou Francisco de Assis, a gente às vezes quer fazer isso, né? Largar tudo, largar roupa e sair, né? Em nome da... Não é bem assim, tá, gente? É moderação, tá? Mas é como o próprio Aristóteles coloca. Tudo nessa vida, todas as virtudes, elas surgem de um comportamento que ele é contínuo, que você exercita todo santo dia, e que você faz ele, a virtude é aquilo que você faz sem pensar muito. É aquilo que, olha, eu fiz porque eu queria fazer. Eu olhei isso aqui, eu tinha a possibilidade de fazer outra coisa, mas naturalmente eu fiz a coisa certa. Vamos dizer assim. Naturalmente, sem precisar forçar. Eu não estou ali doando meu tempo para um amigo, para ouvir ele, porque eu me acho superior a ele. Não, eu estou fazendo isso porque é da minha natureza
ouvir a pessoa e querer de alguma forma desenvolver essa relação empática. Eu hoje não vou xingar as pessoas no trânsito, não é porque eu me tornei uma pessoa mais evoluída, não, é porque naturalmente eu me disciplinei a perceber que aquilo ali é um comportamento que não adianta, que é muito melhor eu ficar na minha mente, focar e logo. As pessoas podem estar se batendo na minha frente com os carros, que eu não vou me importar com aquilo. É excelência por continuidade. E Aristóteles coloca isso como você encontrar a moderação entre o excesso e a falta de tudo, de absolutamente tudo. Então, um caminho para você sair do comportamento vicioso é entender a moderação. Veja bem que no experimento, os dois ratos tomaram a água com cocaína. Os dois ratos tomaram água com cocaína. A grande questão é, quem precisou voltar para ela? Claro, um estava numa condição muito ruim, e esse é um problema da nossa sociedade. Muitas vezes nós colocamos as pessoas em situações ruins. Eu falo nós porque são os próprios humanos que colocam os próprios irmãos em situações ruins. São pessoas que perseguem umas às outras, que julgam, que criticam, que dificultam a existência do próximo, que fazem o próximo se sentir mal. Não é só porque está em Setembro Amarelo que você agora precisa se importar com o outro, você tem que se importar o ano inteiro. Parar de querer julgar, parar de querer ofender, parar de querer criticar. Você não sabe da existência daquele ser, das provações que ele está passando na vida dele, para você ficar perseguindo dessa forma. E outra, que além das condições encontradas, é encontrar moderação. Olha, tudo bem, eu tive comportamentos ruins, viciosos, sei deles, mas eu estou tentando sair. De alguma forma, eu estou tentando melhorar. Hoje eu não vou, hoje eu não vou. É o famoso hoje não. Hoje eu posso, mas eu não vou. É o que muitas vezes a gente canaliza vício para bebida alcoólica e para substâncias, né? E às vezes a gente nem percebe que tem muitas substâncias que nós somos completamente viciados nelas, e, inclusive açúcar, né? Não sei se alguém já tentou cortar açúcar da própria existência. Vocês vão perceber que não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem gente que, cara, tem gente que precisa de tratamento psiquiátrico sério para largar o açúcar. Não é brincadeira. Então, a gente foca em substâncias e esquece dos comportamentos. Então, um conselho para vencer tudo isso, todos esses comportamentos que são destrutivos, esses vícios, esses ciclos viciosos, a sugestão é sempre um encontre a moderação, encontre o meio termo, sair do excesso. Mas não é o excesso abrupto, não é o também, eu vou cortar de uma vez e vou acabar com isso. Claro, dependendo do que for, é importante que você evite, abdique. Mas encontrar a justificativa, por que eu estou fazendo isso? Por que isso me faz mal? Beleza, tudo bem, eu tenho uso recreativo de bebida alcoólica, mas como que você se comporta se não puder? Se amanhã um médico chegar e falar assim, você não pode mais beber. Como que eu me comporto? Será que não, tudo bem, não posso, vou fazer o quê? Eu recentemente tô descobrindo que eu tenho alergia a determinadas coisas e, por exemplo, eu beber uma cerveja me faz passar mal dias. Não posso, vou fazer o quê? Não consultei clinicamente, mas não posso. Da mesma forma, são várias coisas na vida. Então, eu, Diego, não posso ser uma coisa só. Ninguém é uma coisa só, nós somos seres plurais, com várias experiências, várias existências e vários caminhos para encontrar e chegar na felicidade de alguma forma. Ela não é necessariamente um meio final. Ela é uma forma, ela é uma continuidade, é um processo diário, é uma luta diária, e que todo dia você tem que, de alguma forma, alimentar essa melhoria. Ela é um processo contínuo, ela não vai acontecer só hoje ou só amanhã. Amanhã eu vou descobrir a felicidade e você vê, não. Para sempre. Buscar sempre e até uma hora você conseguir encontrar. Acho que agora meu tempo foi, né? Eu fico com o meu cronômetro aqui, porque se eu não ficar, eu vou embora. É sempre um prazer escutar, Diego, e nós agradecemos. Realmente é um momento, né, em que é destacado a empatia, mas é uma empatia que tem que haver todos os dias, né?
tem que haver em todos os momentos. A pandemia, né, pediu essa empatia também, mas a empatia é um costume que nós já devíamos ter, né? E que ainda é tão pouco usual, né? Vamos colocar assim. Difícil, muito difícil. Difícil de desenvolver também. Então, nós agradecemos a palestra, muito boa, obrigada. E nesse momento nós convidamos a todos para nós fazermos nossa prece final. Todos que quiserem colocar água para fluidificação, tá bom? Pai, mestre amado, te agradecemos por mais uma oportunidade de aprendizado. Te rogamos, mestre, amparo e proteção ao nosso planeta que está passando por um processo de transformação. Te rogamos amparo e auxílio a todos os desencarnados e encarnados que se encontram na Terra. Que todos possam ser cobertos com um manto protetor. Que todos possam entender o momento vivido e que possam compreender que nós só nos modificamos por meio das provações necessárias. Mestre amado, rogamos a espiritualidade, a fluidificação das águas para todos aqueles que houverem necessidade. Rogamos, Pai amado, para todos aqueles que sentirem necessidade, o passe à distância por meio da espiritualidade. E assim, agradecidos por mais uma oportunidade de trabalhar em Teu nome, encerramos a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos aí. Obrigada, Diego, mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço muito poder estar aqui, Amanda. Sempre é muito bom poder falar para vocês. Fico muito Até a feliz. próxima. Até a próxima, gente.